Leitura do livro dos Provérbios. O coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente. Ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados, não é senão o pecado. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. A alma do malvado deseja o mal, ele olha sem piedade para o seu próximo. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil, e quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, as leituras que nos são apresentadas nos convidam a refletir sobre a verdadeira sabedoria, aquela que nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus e a seguir seu caminho de justiça, humildade e obediência. No livro dos Provérbios, encontramos uma profunda reflexão sobre o papel do coração e dos intentos no caminho de sabedoria. Já no Evangelho de Lucas, Jesus nos faz um convite radical: ser parte de sua família, mas não apenas pela carne ou pelo sangue, e sim pela escuta e pela prática da palavra de Deus. Vamos mergulhar nessas leituras e ver como elas falam diretamente aos nossos corações. Comecemos com a primeira leitura, tirada do livro dos Provérbios. O texto nos diz: O coração do rei está nas mãos do Senhor, como um rio, ele o inclina para onde quer. Aqui, vemos uma verdade profunda sobre o poder e a soberania de Deus. Mesmo o coração de um rei, alguém com poder e autoridade sobre os outros, está nas mãos de Deus. O que significa isso para nós? Significa que Deus tem controle sobre todas as coisas, e que Ele pode guiar o coração humano, mesmo daqueles que estão em posições de poder, para que realizem seus propósitos. Pensemos em nossas vidas como um rio. Muitas vezes, tentamos controlar o curso de nossa vida, guiados por nossos próprios desejos, medos e ambições. Mas a verdade é que, assim como um rio segue seu curso, muitas vezes curvando-se e moldando-se ao longo do caminho, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ele é o grande arquiteto que dirige nossas trajetórias, e a verdadeira sabedoria está em nos rendermos a essa realidade. Como um rio que se entrega ao seu fluxo natural, também devemos confiar em Deus para nos guiar, especialmente nos momentos de incerteza. No entanto, o texto de Provérbios também nos alerta contra o orgulho e a vaidade. Ele diz: Todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas o Senhor é quem pesa os corações. Isso nos lembra que, muitas vezes, achamos que estamos certos em nossos julgamentos, que estamos no caminho certo, quando na verdade, somente Deus conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. Podemos ser facilmente enganados por nossa própria justiça, achando que estamos vivendo de maneira correta, enquanto ignoramos as falhas mais profundas que somente Deus pode enxergar. Pensemos em um espelho sujo. Quando nos olhamos nele, não conseguimos ver nossa verdadeira imagem. Da mesma forma, quando nosso coração está obscurecido pela soberba,
egoísmo ou orgulho, não conseguimos enxergar nossa verdadeira condição diante de Deus. Precisamos da luz de Deus, da sua sabedoria, para limpar o espelho do nosso coração e revelar quem realmente somos. Por isso, o texto nos convida à humildade. Devemos reconhecer que, por mais que tentemos justificar nossas ações, somente Deus pode julgar as intenções do nosso coração. Em seguida, Provérbios nos oferece uma advertência sobre a busca desenfreada por riquezas. A riqueza adquirida com a língua mentirosa é vaidade passageira e laço mortal. Esta passagem nos lembra que o caminho da mentira e da desonestidade pode parecer vantajoso a curto prazo, mas leva à destruição. Em nossa sociedade, onde muitas vezes o sucesso é medido pela quantidade de bens que possuímos, somos tentados a buscar atalhos, a comprometer nossa integridade para ganhar vantagem. Mas a palavra de Deus nos diz que esse tipo de riqueza é uma vaidade passageira, e pior ainda, um laço mortal. Em outras palavras, a riqueza obtida de maneira desonesta pode nos prender, sufocar nossa alma e nos afastar de Deus. Agora, voltando nossos olhos para o Evangelho de Lucas, vemos uma cena que, à primeira vista, pode parecer até um pouco dura. Jesus está ensinando, e sua mãe e seus irmãos vêm procurá-lo. Mas, em vez de interromper seu ensinamento para recebê-los, ele diz: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática." O que Jesus está nos ensinando aqui? Ele não está rejeitando sua mãe ou seus familiares de sangue. Pelo contrário, ele está ampliando o conceito de família, nos mostrando que aqueles que verdadeiramente pertencem à sua família são aqueles que escutam e vivem a palavra de Deus. Jesus nos convida a uma intimidade profunda com Ele, não baseada em laços humanos, mas em nossa obediência e compromisso com a palavra de Deus. Aqui, somos chamados a nos perguntar: somos apenas ouvintes da palavra ou praticamos o que ouvimos? Jesus nos chama a ir além de uma fé passiva, além de meramente escutar ou concordar com suas palavras. Ele nos desafia a ser agentes ativos do seu reino, colocando em prática os ensinamentos que recebemos. Pensemos em um agricultor. Ele pode ter as melhores sementes, o solo mais fértil e todas as ferramentas necessárias. Mas se ele não plantar, regar e cuidar da terra, nunca verá os frutos. Da mesma forma, podemos conhecer a palavra de Deus, podemos ter fé, mas se não agirmos de acordo com essa fé, se não plantarmos as sementes do amor, da justiça e da caridade, não veremos os frutos do reino de Deus em nossas vidas. Essa é uma mensagem poderosa para todos nós. Jesus não está apenas pedindo que escutemos suas palavras, ele está nos chamando a viver de acordo com elas, a fazer parte de sua família espiritual, que é formada por aqueles que, em humildade e obediência, moldam suas vidas ao redor de seus ensinamentos. E qual é o resultado dessa vida de obediência à palavra? É uma vida transformada, uma vida de significado, uma vida que reflete o próprio Cristo. Agora, olhemos para nossa própria vida. Quantas vezes ouvimos a palavra de Deus, mas deixamos que ela passe sem causar impacto real? Quantas vezes nos deixamos distrair pelas preocupações diárias, pelo trabalho, pelos compromissos, e esquecemos de praticar o que ouvimos no Evangelho? Jesus nos oferece um convite hoje. Ele nos chama para fazer parte de sua família, mas essa família é formada por aqueles que não apenas escutam, mas vivem a palavra de Deus. Finalmente, irmãos e irmãs, a mensagem de hoje nos chama à ação. A primeira leitura nos alerta contra a soberba, a desonestidade e a superficialidade, nos lembrando de que Deus pesa os corações e julga nossas intenções. Já o Evangelho nos desafia a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, fazendo parte da família espiritual de Cristo. Em um mundo que muitas vezes exalta o sucesso imediato e as aparências, somos chamados a buscar a verdadeira sabedoria e a viver de acordo com a vontade de Deus. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê um coração humilde, que esteja sempre aberto à correção e disposto a seguir o caminho da justiça. Que sejamos como o rio nas mãos de Deus, permitindo que Ele nos guie e nos molde de acordo com seus propósitos. E que, como Jesus nos ensina no Evangelho, possamos ouvir sua palavra e vivê-la plenamente, fazendo parte de sua família e construindo o reino de Deus aqui na terra.
Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.